Boa noite, a paz do Senhor. Vamos meditar em alguns textos da Palavra de Deus. Nós vamos começar em Mateus 6, 19. Mateus 6, 19 e 20, está escrito assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Vou ler de novo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, muito obrigado por cada uma das pessoas que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, que seja conforme a sua perfeita vontade, Senhor, que seja conforme o que o Senhor quer falar com cada pessoa que está aqui com o Senhor, inclusive a mim. Senhor, que seja feita, Senhor, que seja cumprido, Senhor, os seus propósitos na vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouro no céu. O que quer dizer isso exatamente? Não é? Se você juntar tesouros aqui na terra, né? Se você começar a juntar dinheiro num banco, por exemplo, vai chegar num ponto que você vai ter uma boa reserva lá, né? Mas o conselho que o Senhor nos dá, né, que o lugar que nós devemos ajuntar tesouros não é aqui na terra, é no céu. No livro de 2 Reis, capítulo 4, tem um texto muito interessante que fala o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ajuntar tesouros no céu é justamente o que aconteceu aqui nesse caso. Quando você lê esse texto, e a gente vê muitas vezes pessoas falando sobre esse texto,
Quando você fala desse texto aqui, a princípio você pensa que esse homem morreu e deixa a família numa situação muito difícil, né? Porque ele deixa uma dívida impagável e a mulher sem opção, ela é obrigada a entregar os filhos para pagar aquela dívida. Mas ao mesmo tempo, quando essa mulher, essa viúva, ela vai conversar com esse profeta de Deus aqui chamado Eliseu, ela coloca para ele a seguinte situação. Ela fala para ele assim, ó: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ou seja, ela fala com aquele homem de Deus que o marido dela havia morrido, mas que ele havia deixado um crédito com Deus, que ele havia ajuntado tesouros no céu. É isso que ela fala para ele. E diante desse tesouro que o marido dela, que falecera, mas que deixara aquela dívida impagável, mas ao mesmo tempo é como se ele tivesse deixado um cheque para pagar aquela dívida, ela recorre a esse tesouro deixado pelo marido. Ela não fala da situação dela, ela não fala assim, ó, eu vou sofrer se os meus filhos forem levados escravos. Ela não fala dos filhos dela, ela fala do tesouro deixado pelo marido. Ou seja, e no momento que ela faz aquela colocação para Eliseu, e a gente, quando você conhece a história de Eliseu, você sabe que Eliseu era um cara direto, né? Um cara rasgado, um cara às vezes até grosso, né? Um cara tosco realmente, né? E Eliseu fica calado diante das palavras dela. Eliseu não responde nada, Eliseu simplesmente atende ao pedido dela, e ele vira para ela e pergunta para ela: o que você tem? E ela fala o que tem, e com aquele pouco que ele tinha é feito um milagre, né? E aquela família, na verdade, diante daquela dívida impagável, aquela família, após aquele milagre, ela recebe uma fortuna, porque ele fala assim, ó: vendei o azeite e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, eles passaram o resto da vida sem trabalhar, vivendo daquele tesouro que o marido ajuntou, não em terra ele não ajuntou nada, em terra ele deixou uma dívida impagável. Ou seja, qualquer pessoa que olhasse a vida daquele homem do ponto de vista financeiro, olhando de forma natural, iria dizer assim: esse cara foi um fracassado, esse cara foi um quebrado, um falido, esse cara largou a família dele numa situação lascada realmente. Mas diante de Deus, aquele homem havia largado um tesouro no céu. Ele fez exatamente o que Jesus recomenda que se faça: ajuntar tesouros no céu. E o tesouro serviu no momento certo. Então a palavra que o Senhor nos traz hoje, para todos nós que estamos aqui, é essa: ajuntar tesouros no céu. Onde é que você está investindo os seus tesouros? Você está sacrificando, você está se esforçando aí e ajuntando tesouros aonde? Aonde que você está juntando tesouros? A palavra fala, o próprio Jesus aqui fala, que os tesouros aqui na terra, né, ele pode ser estragado, ele pode se acabar, né? A traça e a ferrugem pode acabar com esse tesouro aí, ou de uma hora para outra esse tesouro pode acabar. Mas o tesouro guardado no céu não, ele está num lugar seguro, e ele vai funcionar na hora certa, no momento certo. Então a reflexão que o Senhor nos abre hoje nesse momento aqui, ó: onde você está ajuntando tesouros? Uns anos atrás, um camarada, filho do pastor Luiz, várias pessoas aqui na igreja devem conhecer o pastor Luiz, né? Pastor deve ter próximo dos 90 anos hoje, né, gente? Quem o conhece aí, né? Um homem que toda a vida serviu ao Senhor. E há alguns anos atrás, o filho do pastor Luiz, indo para Bom Despacho, ele sofreu um acidente de moto. E ele foi socorrido, levado para um hospital onde
em Boa Despacho. E lá em Boa Despacho, a situação dele no hospital era o seguinte: ele precisava de amputar a perna, senão ele iria morrer. Só que o hospital lá em Boa Despacho não tinha estrutura para fazer essa cirurgia, e ao mesmo tempo o hospital só iria liberar, né, ele para um hospital onde houvesse estrutura para fazer essa cirurgia. E eles tentaram uma série de lugares e não conseguiram, né, para fazer a transferência dele. Tentaram para muitos lugares e não conseguiram. E o Gesiel, né, irmão dele, foi lá para Bom Despacho, para esse hospital, e tentou também em vários hospitais, eles não conseguiram. E quando ele estava lá na secretaria do hospital, onde o irmão dele estava internado, ele começou a conversar com as pessoas, e algumas pessoas falaram com ele assim: ó, tem um médico aqui de Bom Despacho, que ele é diretor num hospital lá em Belo Horizonte, um daqueles grandes hospitais de Belo Horizonte, não me lembro qual. E às vezes é necessário alguma transferência aí, e as pessoas conseguem falar com ele, e ele consegue essas transferências. Se alguém conseguisse falar com ele, talvez você conseguisse comunicar com ele, talvez você conseguisse essa transferência para o seu irmão. E ninguém tinha o telefone do camarada, tentaram ali, ninguém conseguiu falar com ele. Daí eles, naquele momento ali, eles resolveram ligar para São Gonçalo, né? O Gilberto deve conhecer essa história, né? Melhor do que eu. Ligaram para São Gonçalo, né? E estava o pastor Dimas, né? Em Perdigão, pastor Dimas com o pastor Luiz, e avisaram da situação. E nessa hora eles se reuniram lá, né, o Gilberto, o pastor Luiz, com o pessoal lá, e eles oraram a Deus e pediram uma intervenção de Deus para aquela situação. E acabada a oração, na hora que acabou a oração, o telefone na portaria do hospital tocou. E quando a menina que trabalhava na portaria atendeu o telefone, ela atendeu o telefone e ela ficou surpresa. Quem que ligou? Esse diretor do hospital de Belo Horizonte, que ninguém tinha o telefone dele, que eles queriam falar com ele. E eles falaram com ele, e foi providenciada a transferência, e ele fez a cirurgia e sobreviveu. Ou seja, aquele homem havia juntado tesouros no céu. Aquele homem, assim como o marido dessa mulher, havia juntado tesouros no céu. Às vezes a gente vê as pessoas, né, vindo à igreja, vindo em vigílias, vindo em orações, e as pessoas veem as pessoas fazendo aquilo ali, e muitas vezes as pessoas pensam assim: aquela pessoa está perdendo tempo, aquela pessoa está fazendo aquilo ali, não está ganhando nada com aquilo. Mas aquela pessoa está juntando tesouros no céu. Em algum momento aquele tesouro vai servir. Em algum momento aquele depósito que foi feito ali, ele vai ser útil para alguma coisa. Ou seja, cada momento seu de oração, cada jejum que você faz, cada momento que você tira para estudar a palavra, cada momento desse é um depósito que você está fazendo nesse tesouro lá do céu. Cada momento desse, né? E a gente fica imaginando o quanto as pessoas perdem oportunidade de ajuntar tesouros no céu. A gente vê, por exemplo, na escola dominical, né? Quantas pessoas, por exemplo, que elas vêm no culto de domingo e elas não vêm na escola dominical. Ou seja, essas pessoas que não estão vindo, elas estão deixando de fazer, de depositar lá nesse tesouro do céu. Simplesmente isso.
Essa pessoa que está deixando de fazer o depósito dela. Nas vigílias que acontecem aqui na igreja, né? Quantas pessoas deixam de vir, mas o mais importante, quantas pessoas deixam de fazer o depósito delas lá no céu? Ou seja, quantas pessoas vão ao longo das suas vidas perdendo oportunidades? Quantas pessoas vão deixando de fazer as suas economias lá no céu? Atos 9, Atos 9, Atos 9, a partir do 36, está escrito assim, ó: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavada, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E Pedro, levantando-se, foi ter com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Jope conheceu aquele milagre. Dorcas falecera, mas antes de falecer, Dorcas havia juntado tesouros no céu. Dorcas não havia feito uma poupança num banco, não havia guardado dinheiro debaixo do colchão. Dorcas não havia comprado lote nem casas, não. Dorcas havia ajuntado tesouros no céu. E quando Dorcas falece, em função desse tesouro ajuntado no céu, Dorcas volta a viver. Diante dessa palavra que o Senhor está nos ministrando hoje, faça um balanço da sua vida e imagine no que você está investindo o seu tempo, aonde você está juntando os seus tesouros. Aonde você está juntando os seus tesouros? Onde você está juntando os seus tesouros? Segunda Reis, capítulo 5.
2 Reis, capítulo 5, a partir do 1, está escrito o seguinte: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Olha só. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, o seu rei, seu superior, porque por ele o Senhor Deus Todo-Poderoso dera livramento aos sírios. Aquele homem agradava a Deus de uma tal forma que, por causa daquele homem, numa guerra entre Israel e a Síria, Deus deu a vitória à Síria. Aquele homem, de alguma forma, aquele homem havia juntado tesouros no céu, e ele ajuntara de tal forma que centenas de anos depois o próprio Jesus dá testemunho dele. Em Lucas capítulo 4, 27, Jesus fala assim, havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã foi curado. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando assim, havia muitas pessoas doentes, havia muitas pessoas leprosas, mas esse cara era um cara diferente. Ele foi curado porque ele era diferente. Ou seja, ele agradou a Deus de tal forma que numa guerra Deus muda o resultado da guerra. Numa guerra entre duas nações, Deus se agradou desse homem de tal forma, um único homem, gente, um único homem, milhões de pessoas de um lado, de uma nação, milhões de pessoas do outro lado, da outra nação. Deus olha para esses milhões de pessoas dos dois lados, se agrada de um único homem, e por causa desse um único homem, Deus fala assim: esse país aqui vai vencer a guerra. Não é por causa dos generais, não é por causa dos caças, não é por causa dos porta-aviões que a Síria tinha, não. É por causa de um homem, um único homem. Por causa de um homem, Deus não permitiu que dois filhos fossem levados escravos. Um homem mudou a história daquela família. Um homem falecido, né, Silvana? Falecido. Um homem falecido mudou a história da família dele. Um homem que já havia morrido muda a história da família dele, porque ele ajuntou tesouros no céu. Ele tinha um testemunho que era inquestionável. O marido temia o Senhor, e é como se Eliseu falasse: é verdade. Um homem muda a história de uma família. Uma pessoa muda a história de uma família. Uma pessoa muda a história de uma nação. Uma pessoa muda a história de uma nação. Uma única pessoa. Todos os dias, gente, tem hora, está disponível aqui de manhã, né, na igreja, para que as pessoas venham orar. Mas vem muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas se dispõem a vir orar aqui de manhã. Ou seja, muitas pessoas perdem a oportunidade de ajuntar tesouros no céu.
É fácil, gente? Não. Mas as pessoas que estão vindo estão juntando tesouros no céu. É fácil levantar cedo e vir aqui antes do trabalho, orar? Não é fácil. Não é fácil ajuntar tesouros no céu. Mas as pessoas que ajuntam, essas pessoas são recompensadas. Você sabe, naquele momento que você precisa de alguma coisa, e você chega diante de Deus, e você tem um crédito ali, ó. É como uma pessoa que chega, né? Uma pessoa que tem dinheiro, por exemplo, chega num banco pedindo dinheiro, o gerente chega e não, vamos entrar, senta aqui. O que você quer? A pessoa que ajunta tesouros diante de Deus, a pessoa que ajunta tesouros no céu, quando ela chega diante de Deus, a pergunta que ela recebe é a mesma coisa. É aquela que Jesus fala para o cego: o que você quer? O que você quer? O que você quer que eu te faça? Porque você é conhecido ali, ó. Você se fez conhecer naquele lugar. Você se fez conhecer com o Senhor. Você tem um crédito ali, ó, e aquele crédito ali está disponível para você. Não é um crédito que está liberado ali para qualquer pessoa, não, ele está liberado para você. Então, antes de você falar qualquer coisa, o Senhor vai te falar: o que você quer que eu te faça? Por causa do tesouro ajuntado nos céus. Mateus 10. Mateus 10, 42 está escrito assim, ó: qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vou ler de novo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, além dessas formas que eu falei aqui, de você ajuntar tesouros no céu, que é você orando, jejuando, você indo às vigílias, você vindo aos cultos, você vindo às escolas, aos treinamentos, existe aquilo que você faz para algum servo do Senhor. Qualquer coisa que você fizer para um servo do Senhor, o Senhor vai te recompensar por aquilo ali. E veja que a forma que o Senhor usou aqui, o Espírito Santo usou para ilustrar essa passagem, ele não colocou aqui um jantar, ele não colocou aqui um churrasco, ele não colocou aqui um almoço, não, ele colocou um copo de água. Se você fizer isso para um servo do Senhor, qualquer coisa, por menor que seja, o Senhor vai te recompensar. É um depósito que você está fazendo lá no céu, se você fizer isso. E quantas vezes as pessoas perdem as oportunidades de ajuntar tesouros no céu?
Quando há eventos aqui na igreja, gente, e teve um há poucos dias, vem muitas pessoas de fora, e quando essas pessoas vêm, é uma ótima oportunidade de você ajuntar tesouros no céu. Dessa última vez agora, eu vi uma pessoa, por exemplo, o Luciano, presbítero, e chegou perto de um casal de missionários e falou com eles assim: ó, eu vou levar vocês para almoçar ali no restaurante. Uma coisa aparentemente simples, mas aquele casal de missionários ficou tão feliz com aquilo. E quantas pessoas aqui poderiam ter feito a mesma coisa e não fizeram? Teve uma mãe que precisava dar banho em 2 crianças, e ela deu banho nas 2 crianças dela durante o dia, aquele calor ali, ó. Você poderia ter feito isso? Teve várias pessoas, por exemplo, que foram embora depois do evento, viajaram à noite. Algumas pessoas cederam as casas delas para que essas pessoas, esses missionários, pastores, dormissem aqui e viajassem no outro dia de manhã. Mas a maior parte foi embora. Porque eu, não é você não. Eu ofereci a minha casa, mas eu poderia ter levado mais gente. Mas você poderia ter levado uma pessoa também. E o Senhor fala aqui, ó, se você tivesse dado um copo d'água para eles, você teria feito um depósito lá no céu. Amém, igreja? A palavra está clara, gente. Segundo Samuel 6:11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Existe uma célula na sua casa? Já houve uma casa de paz na sua casa? Você veja aqui que o Senhor abençoou Obed-Edom de tal forma que a notícia, o tanto que o Senhor prosperou a Obed-Edom, o tanto que o Senhor abençoou a Obed-Edom, foi de forma tão grande que aquilo teve uma repercussão nacional em Israel. E não tinha WhatsApp, né, pastor? Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Mas a notícia correu, porque a forma como o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom foi grandiosa. E o que ele fez? Ele deu lugar à casa, ele deu lugar na casa dele à arca do Senhor. Esse cara é esperto.
Faça o balanço da sua vida e pense aonde você tem ajuntado tesouros. Onde você tem ajuntado tesouros. Existem muitas situações, gente, que o dinheiro resolve realmente. Mas existem muitas situações que o dinheiro aqui na terra não resolve. Tem muitas situações que apenas o tesouro lá no céu é que vai resolver a sua situação. Existem muitas situações que a medicina não vai dar conta. Tem muitas situações que muitos advogados não vão dar conta. Tem muitas situações que vão estar além da sua capacidade. E quando essas situações ocorrerem, o que vai servir, o que vai ser útil para você, vai ser o seu tesouro lá no céu. E o Senhor nos mostrou aqui as múltiplas formas através das quais você pode ajuntar esses tesouros lá no céu. Existem muitas maneiras, existem muitas formas, não existe uma única forma, não existe uma forma específica através das quais você vai ajuntar tesouros no céu. Existem muitas, né? Cabe a você aproveitar as oportunidades que surgirem em cada uma dessas situações aqui. Vamos levantar nesse instante, vamos nos colocar de pé. Pessoal do louvor, juntar tesouros do céu. Ajuntar tesouros no céu. O que você pode fazer para melhorar a sua poupança lá no céu? O que você pode fazer para melhorar o seu saldo lá no céu? O que você pode fazer para você se fazer conhecido lá no céu? O que você pode mudar, né? Para você se fazer conhecido lá, para na hora da sua necessidade, o Senhor virar para você e falar assim: o que você quer? Para na hora que, através do seu testemunho, o Senhor faça aquilo que tem que ser feito na sua vida. O milagre, muitas vezes, gente, na maioria das vezes, ele é consequência de um investimento feito no céu. No livro de Daniel, capítulo 6, nos versículos, a partir do versículo 18, não precisam abrir, eu leio aqui. Está escrito o seguinte, a partir do versículo 19: e o rei pela manhã se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, meu servo, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso
que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha o testemunho dele, olha o tesouro dele aqui, olha o saldo dele lá no céu. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Ou seja, foi achado lá no céu um tesouro que eu fiz. O Senhor me levou da boca dos leões, não foi por acaso, não. Não é porque ele era bonito, não é porque ele era simpático, não é porque ele era inteligente, não. É porque ele havia ajuntado um tesouro lá no céu. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também, ó ti, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, ele tinha um testemunho grandioso diante de Deus. E perante as pessoas também, o testemunho dele era inquestionável. Aí a boca dos leões foram fechadas.